Você tem inteligência financeira? Sabe a diferença simples entre um ativo e um passivo? Não sabe? Tá bom. Então fala pra mim que você sabe o que são sociedades anônimas. Tá, vamos com calma. Já leu Pai Rico, Pai Pobre? Esses são alguns dos temas que abordam esse livro que a gente vai contextualizar nessa parte 1 do nosso episódio 4 do Youngblood Podcast. Isso mesmo, o nosso assunto da semana é Pai Rico, Pai Pobre, inteligência financeira. Vem com a gente e fica até o final aí que tem um bônus bem especial chamado Corrida de alguma coisa, beleza? Ah, só pra não esquecer, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha, beleza? Tamo junto. Fala galera, tudo certo com vocês? Lucas Lima na área, vulgo Navas, Nicolas e Alan trazendo para vocês o nosso episódio 4 do Youngblood Podcast. E o assunto da semana será sobre pai rico, pai pobre, isso mesmo. Vamos falar de finanças, só que não indo para o lado só finanças. A gente vai abranger um pouco mais esse assunto aí e vamos começar com tudo. Nicão, o que manda? Vamos lá então, né? Acho que o primeiro ponto importante é a gente explicar por que escolheu esse livro, né? A gente vai falar um pouquinho de finanças, um pouquinho de dinheiro, vamos dizer assim. E o Alan tá demonstrando ali, o Navas também. Eu não tenho aqui, mas enfim, tá aqui a ideia. Então, por que a gente escolheu? Porque, cara, não só pra gente, mas para 1 milhão de pessoas que estão nesse mercado, vamos dizer assim, que querem investir, estão investindo, ou querem ter uma noção melhor do dinheiro, né, que é tão importante, começam com esse livro, porque ele é considerado a base de todo o conhecimento a respeito da inteligência financeira, que é basicamente você saber o que é o dinheiro, para que ele funciona, como ele fazer trabalhar para você, enfim, todas essas questões. Então é legal a gente começar primeiro falando um pouquinho sobre o livro, para quem não conhece e tal, quais são os melhores pontos e tal, e daí depois a gente fala um pouquinho como que cada um aqui usou, como que cada um aplicou, como que cada um vê, beleza? Então, Alan, começa aí falando um pouquinho do que é o livro. Claro que a gente está em 3 pessoas aqui, cada um tem uma visão, então isso é muito bacana também. Vai lá. Só um adendo, antes do Alan começar, a gente vai... Desculpa interromper, Alan, mas a gente vai falar de inteligência financeira e não vai ser uma coisa direcionada, assim. Vai ser um aspecto geral. Só para não ficar nenhuma dúvida. Alan, com você. A nossa ideia é esclarecer para a galera, né, as mensagens que o livro traz. E abordar um pouco, conversar só, né? E, cara, esse livro, ele é bem interessante porque ele trata muito do aspecto financeiro, essa é a ideia, mas muito dos ensinamentos que ele traz, você consegue levar para a vida. Não só falando financeiramente, falando no geral, né? Então, eu queria começar um pouco abordando um negócio que é muito simples, nem todo mundo sabe disso, e que é extremamente importante para a nossa vida, que é o quê? Qual a diferença de um ativo e de um passivo? Então, hoje você vê muita gente falando assim, cara, meu sonho é comprar um carro, tal, tudo bem que é sonho, né? Mas o cara vai lá, ganha na loteria, amanhã ele aparece com uma BMW morando numa mansão. Porra, o cara comprou 2 passivos, velho. Olha o que o cara fez. Sendo que ele podia ter pego esse dinheiro e investido na bolsa, investido no tesouro direto, em alguma coisa que trouxesse, né, um retorno financeiro para ele. Então ele não perderia esse dinheiro. Esse dinheiro estaria trabalhando para ele e retornando em algumas porcentagens, né? Então essa seria a diferença de um passivo e de um ativo. E dá para você explanar isso para sua vida, né, cara? Na vida nós temos ativos e temos passivos. Por exemplo, a tua família, ela pode ser um ativo, ela pode te trazer coisas boas. E um passivo, bom, o que seria um passivo na sua vida, cara? Agora me pegou aqui. How you doing? Mas explica, Alan, você citou que é um ativo com passivos, mas não falou o que é, pô. Bom, nesse caso, o Nicão explica. Então, assim, bem rápido,
ativo financeiro ou passivo, o ativo primeiro é aquilo que você coloca, né? Você tá colocando dinheiro ali e ele tá te gerando mais dinheiro. E passivo é tudo aquilo que você põe dinheiro e tá consumindo mais dinheiro, de forma bem chula, tá? Então assim, um carro, igual o Alan falou, é passivo? A partir do momento que você compra o carro, ele está se depreciando, ou seja, o valor real dele está baixando. Ele não está te dando um retorno, ele só está consumindo. Na verdade, depende, né? Porque o carro, depende se você não usar. Para trabalhar como Uber ou como táxi, ele pode ser um ativo, porque ele está te gerando dinheiro, né? Ou a casa como um Airbnb, claro. Mas geralmente, vamos dizer assim, no maior espectro, são exemplos de passivo, né? Tanto que hoje em dia a gente não vai entrar nos méritos, né? Mas tem até vários canais, várias pessoas que falam, vale mais a pena comprar uma casa ou alugar, sabe? Então, muito no sentido de aonde está o meu dinheiro, se ele está trabalhando por mim ou não, né? E o quanto isso vale a pena, né? Que essa noção de ativo e passivo é uma coisa que às vezes fica um pouco estranha, assim, né? A pessoa fala, mas será que se eu comprar isso vai ser um ativo? Será que se eu comprar aquilo vai ser um passivo? Ela tem essa dúvida, né? E é legal, o Alan até comentar, o seu Nicolas também comentou essa diferença, né? Porque, cara, acho que o sonho de todo mundo, ou pelo menos da geração passada, era comprar um carro. O carro, tipo, preciso de um carro para a casa própria para ter uma estabilidade financeira, para melhorar a minha vida. Uhum. E talvez, né, se você for entrar no mérito, fazer algumas análises assim, tá, beleza, comprei um carro, comprei uma casa, mas será que melhorou mesmo minha vida ou será que piorou e piorou muito? Então, essa é mais uma reflexão, é uma coisa assim, é um choque que o livro traz para você. Ele mostra para você essas nuances de, será que esse caminho é realmente como falam? Ou será, como que funciona isso? E isso, essa questão aí de ativos e passivos é o que faz muitas vezes as pessoas caírem numa coisa que o livro aborda e fala com bastante propriedade, a famosa corrida dos ratos, que nada mais é que a pessoa trabalhar, pagar contas e pagar mais contas e, tipo, não sobra nada. Quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Quanto mais renda ela tem, mais custos ela tem. Ou seja, ela aumenta a renda, mas não aumenta os ativos, que é o que o autor dá uma ênfase muito grande, assim, que ele fala que você precisa aumentar a sua coluna dos ativos. Não significa que você aumentando a sua renda vai aumentar a sua coluna dos ativos. Tem uma diferença muito grande entre renda passiva, né? Vamos dizer assim, ou melhor, não renda passiva, mas renda relativa e renda absoluta. Que é assim, renda absoluta é quanto você ganha, tá? Por exemplo, eu ganho 100 mil por mês, por exemplo. Essa pessoa é rica ou não? Depende. Aí entra a renda relativa. Ela ganha 100 mil por mês, mas ela trabalha 60 horas por semana e ela tem um custo fixo de 98 mil por mês, entendeu? E a outra pessoa, em comparação, ela trabalha 20 horas por semana, ela ganha 8 mil por mês, mas ela tem um custo fixo de 2 mil por mês, por exemplo. Então a renda relativa dela é maior, só que a gente tem muito isso na cabeça, né? Até porque chega até a gente. Eu ganho tanto por mês, Tá, mas a que custo e aonde que está sendo alocado esse valor, né? Por exemplo, a gente não vai entrar no mérito de falar, faz isso, faz aquilo, é mais para dar uma noção também por exemplo, o Navas comentou, a corrida dos ratos, né? Então pensa assim, você ganha 2 mil por mês, certo? Você tá ganhando esse valor, beleza. Aí você tem gastos que você costuma gastar. Então, eu tenho uma assinatura, eu tenho, sei lá, o famoso Netflix, eu tenho meu combustível, enfim. Aí você vai lá, você é promovido, você passa a ganhar 4 mil por mês. É natural você, subir de vida, né? Tô ganhando o dobro, eu quero gastar melhor, então eu quero curtir melhor a vida. Então você começa a, vamos investir, entre aspas, em coisas para você. Eu começo a gastar, eu vou comprar um carro melhor, eu vou comer melhor, enfim. Só que a gente tem que pensar
que por quanto tempo, ou até quanto tempo a gente vai conseguir gerar esse valor e vai conseguir crescer, né? A corrida dos ratos é assim, por que que é uma corrida dos ratos? Pensa um rato naquela rodinha, né? Pô, ele corre, ele pode acelerar, que é quando a gente começa a ganhar mais, mas ele não sai da roda. O que é essa roda? É você ganhar, você tende a gastar. Aí você quer ganhar mais, para quê? Para gastar mais. Só que a gente tem que parar para pensar, sair literalmente dessa roda, que é o ensinamento do livro, que é o quê? Eu não preciso, né, dado o momento que você já tem esse valor aplicado, eu não preciso trabalhar pelo dinheiro, o dinheiro tem que trabalhar por mim. Ou seja, o dinheiro, ele tem que gerar mais dinheiro, sabe? E não eu como principal força motriz gerando dinheiro. Claro que isso é essencial, né? Não vai cair do céu, ou espero eu que vai saber, né? Cair do céu lá uma maleta cheia de dinheiro. Mas a gente não pode brincar esperar com a sorte. Então a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pela gente. E daí, como eu já tinha falado, tem inúmeros canais que vão ensinar isso para você. Investe aqui, investe lá. Mas é muito importante, antes de tudo isso, ter uma noção. Cara, se eu tô ganhando dinheiro, eu tô gerando esse valor, esse preço, estão pagando para mim, eu não posso morrer ali, entendeu? Eu tenho que aplicar isso para gerar mais dinheiro. Então, esse é o principal ensinamento, assim, dessa corrida dos ratos, claro. Cara, e essa renda absoluta, né? Que é o que a maioria das pessoas hoje só olha para ela, né? É renda absoluta, é o quanto que eu ganho por mês, e é isso. E, cara, é o que muitos produtores rurais, muitas pessoas na cidade, que tem loja, tem comércio, elas acabam entrando no poço, vamos dizer assim, né? Caindo, se perdendo ali. E a pessoa olha e fala assim, cara, eu tô ganhando 5 mil, tô ganhando 10 mil. E o cara começa a gastar depois em passivo, que é, sei lá, comprar roupa, uma televisão, vai comprando coisas supérfluas, né? E ali é onde o dinheiro ele se esvai, né? E chega uma hora que você precisa desse dinheiro. Então, o ideal seria o quê? Você pegar esse dinheiro que você ganha e investir o dinheiro, né? Que seria comprar ativos. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de roupa, um comércio, um mercadinho, o que seria um ativo para o meu mercadinho? Seria reinvestir nele. Essa é uma das opções. Pô, vou investir em logística, vou investir no estoque. Então, assim, é um exemplo, né, que a gente pode usar, é isso. É o dinheiro gerando mais dinheiro, né? Isso. É o que ele fala no livro que os ricos fazem, né? Os ricos sabem administrar o dinheiro. É o essencial, né? Tem até a parte do livro que ele fala que os ricos inventam o dinheiro, né? Ele traz isso para uma ideia assim de tipo, eles são inteligentes. Eles são inteligentes a ponto de analisar a lei para fazer com que a lei trabalhe a favor deles, criando, por exemplo, sociedades anônimas para pagar menos impostos. E, além disso, eles sempre estão ligados nas oportunidades, sempre estão de olho em oportunidades que surgem. Às vezes, oportunidades de você não precisa ter tanto dinheiro para você poder entrar nela, mas eles estão sempre de olho, sempre ligados. Por quê? Porque eles desenvolvem essa inteligência financeira deles, eles buscam ver além do alcance, buscam outras possibilidades, além do trabalho, né? Além de você trocar o seu tempo por dinheiro, eles fazem com que o dinheiro trabalhe para eles, fazendo com que a coluna dos ativos aumente cada vez mais. E até é legal que no começo da história do livro, o Robert, né, que é o Robert Kiyosaki, ele conta que ele e o amigo dele, o Mike, eles começaram a desenvolver várias ideias mirabolantes, né, para realmente começar a ganhar dinheiro. Como eles queriam melhorar, né, a situação deles, porque eles nunca eram chamados pelos amigos ricos lá para passar férias e tal, e isso era um pouco frustrante. Então, ele queria ficar rico, queria saber como é que ele podia ganhar dinheiro. E no começo eles começaram a fazer uma coisa meio ilegal lá, que era fazer moedas, literalmente, derretiam uns tubinhos de metal, pastas de dente, e até que o pai do Robert, né, falou para ele, você quer aprender mesmo a ficar rico, a ganhar dinheiro? Vai falar com o pai do Mike, que ele sabe disso.
E nesse ponto, o pai do Mike, em vez de entregar para eles um monte de coisa teórica, ele entrega coisas práticas. Ele fala, eu vou ensinar vocês de uma forma prática. E aí vem várias coisas. Primeiro, ensina o menino a dar valor pro trabalho, a mostrar para ele que a hora dele não tem preço. Depois, mostrar para ele como ele pode desenvolver essa inteligência financeira, vendo as possibilidades, até que eles abrem o primeiro negócio deles, que foi vendo uma possibilidade numa banca de gibis lá, uma loja de conveniência, que eles jogavam os gibis fora. Eles pegaram esses gibis e montaram uma biblioteca para as crianças lerem os gibis usados ali, a um preço, acho que, se eu não me engano, de $2. Podiam ler durante o tempo que fosse. Não me lembro se é $2, mas enfim. Então, isso que o livro traz, assim, você desenvolver sua inteligência financeira, você vê além do alcance, você buscar novas formas. Trazendo para nossa realidade, talvez você investir na bolsa de valores, tem vários caras, vários players fortes do mercado aí que ensinam muito bem sobre tudo isso. Ou melhor, você também pode empreender, que é uma outra possibilidade. Não precisa ser uma coisa muito grande, mas hoje tem tanta gente aí que está começando de pequeno, né, fazendo negócios pequenos. Quem sabe pode ser um negócio principal mais para frente. E essa é mais uma ideia bacana assim que o livro passa, desenvolver essa sua inteligência financeira. Assim. Foi bom tem uma frase que ele fala, só aproveitando aqui rapidinho, que ele fala assim, encontre as oportunidades que os outros deixam passar. Isso então, mesmo. cara, tem coisas que às vezes você tá na sua casa e pensa assim, pô, poderia fazer, sei lá, usar madeira para fazer tal coisa. Aí você pensa, pô, que ideia idiota, né? Cara, às vezes a oportunidade tá ali. Você só vai saber se é idiota ou não a partir do momento que você fizer e não tiver resultado nenhum. Aí sim, beleza, foi idiota. E é legal que o Navas comentou também, que o próprio nome do livro, né? Pai Rico, Pai Pobre, de onde vem isso? Então, pô, não que, pais, né, e tal, não é um livro sobre paternalidade, é só um livro sobre dinheiro, mas, assim, o pai dele, biológico, vamos dizer assim, ele era um pai pobre. Por quê? Na visão dele, né, de criança naquele momento e depois como adulto escrevendo o livro. Porque, apesar de ser uma pessoa que gerava um capital, gerava um dinheiro, ele era professor universitário e ele tinha quase que uma, vamos dizer assim, uma ojeriza, né? A gente vê muito isso, essa correlação, que surpresa, né? Você não pode falar em dinheiro, dinheiro é pecado. E, pô, só fala em dinheiro, dinheiro não leva a nada e não sei o quê. Claro, dinheiro não compra a felicidade, né? A gente sempre escuta isso, não compra mesmo, isso é interno de cada um, você tem que desenvolver e tal. Só que ajuda muito, você tá com problema de saúde, você tá com alguma situação, pô. Então, por que ele considerava esse pai, vamos dizer assim, professor universitário como pobre? Porque era um pai que não tinha visão nesse sentido. Ele colocava o dinheiro como algo que não valia a pena você, vamos dizer assim, investir tempo, né? E o outro pai, apesar de não ter conhecimento nenhum, vamos dizer assim, um conhecimento construído em academia e tal, era um pai rico para ele. Por quê? Porque era um pai que tinha empreendimentos, era um pai que gerava valor não só para ele, mas para pessoas que ele empregava, por exemplo. Então a gente sempre fala aí, vê isso, né? Escuta isso, pô, pessoas que nunca empregaram alguém falando sobre emprego, falando sobre dinheiro e tal. Então, sabe, já vale o momento para a gente sempre ter essa percepção da onde está vindo esse comentário, né? Se as pessoas nunca gerou um emprego, nunca tentou abrir uma empresa, nunca tentou andar pelas próprias pernas, então por que ela está comentando? Ou melhor, por que eu tô escutando aquilo, né? Nunca pelo menos faliu uma empresa, né? Na pior das hipóteses. Nunca usou skin in the game, né? Nunca fechou um contrato, deu 1-2 meses, a pessoa sumiu, não pagou, enfim, acontece, né? E é legal que a gente aprende com isso. Então, essa percepção do título do livro já demonstra muito. E é legal porque ele faz esse comparativo, né? Então, assim, a gente tem vários
outros conhecimentos de outros livros que falam muito sobre o teu ambiente, né? Onde você está inserido. E como ele é importante no sentido assim, cara, se você está num ambiente que é só para baixo, que, por exemplo, as pessoas só falam mal de dinheiro, pô, dinheiro não presta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, cara, você vai ter essa percepção, querendo ou não. E ele buscou esse outro ambiente, né? Ele viu, cara, eu preciso disso. E começou a ter muito mais esse contato. Claro que de começo não foi fácil, não é o teu pai, né? Apesar de ser um pai rico. Mas como era um pai de amigo, tem essa entrada. E o Navas colocou um ponto assim, como dar valor, era a tua hora e tal. Ele pediu um emprego, né, para esse pai, vamos dizer, rico, assim. Então ele começou a trabalhar numa das lojas. E esse cara, eles são Kiyosaki, né, eles são do Havaí. Tinha essa lojinha e tal, e ele começou trabalhando tirando pó. Então ele ficava um tempão tirando pó. E esse pai rico, né, depois de um tempo falou, não vou te pagar. Então ele não entendeu e tal, mas, pô, você não vai me pagar, não sei o que, eu fiquei ali um tempo. Não, você vai entender, um dia você vai entender, e foi. E depois, lá na frente, ele entendeu que essa questão, né, de você, não pagar e tal, é para você hipervalorizar no sentido de, cara, dá valor ao teu tempo, dá valor à tua hora. Por que você tá ali, sabe? Você tá ali tirando o pó, nada contra. É um trabalho também, mérito da pessoa. Mas, pô, para e pensa no que você tá fazendo, né? Então é muito mais essa questão.